Muito bem, amados, nós estamos no nosso 10º encontro, tratando da primeira carta do apóstolo João. Nós estamos vendo a luta que o João estava tendo contra os ensinos gnósticos que estavam surgindo naquela época. O joio sendo semeado onde o trigo havia sido plantado. Hoje nós vamos começar o terceiro capítulo dessa carta. Então, 1 de João, capítulo 3. A gente vai lendo, a gente vai entender um pouquinho do que estava acontecendo e do que João ensinava para aquela igreja que ensina para nós hoje, certamente. Começa assim, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então João fala que não é um amor qualquer, é um grande amor. Um grande amor. Ele está debatendo contra as ideias gnósticas daquela época. E enquanto os deuses pagãos eram duros, exigentes e vingativos, Deus é amor. Deus é amor. Veja quão grande amor tem concedido o Pai. Que grande amor! E continua, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Essa é a afirmação que João escreve aqui. Lembre-se, antes os judeus recriminaram Jesus, o Nazareno, o Galileu, o filho de Maria e José, porque ele se intitulava filho de Deus. Agora João está dizendo que todos nós somos filhos de Deus. É isso que João está falando aqui. Todos nós somos filhos de Deus, não é um Deus pagão. Não é um Deus que está de longe só tomando conta para punir. Um Deus severo que exige rituais, que exige o tempo todo. É um Deus de amor. É um Deus de amor que agora nos recebe como filhos. É isso que João está falando, nós somos filhos de Deus. Se vocês recriminaram Jesus, porque Jesus dizia filho de Deus, agora eu estou dizendo que todos nós que aceitamos a Jesus somos filhos de Deus. Essa é a briga de João. Então ele coloca, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Está aqui. Então João fala, o mundo não vai nos reconhecer como filho de Deus, porque o mundo não reconheceu Jesus como filho de Deus. Se eles não reconheceram Jesus como filho de Deus, quanto mais a nós. Então ele fala, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo, a Jesus. Você pode ser reconhecido, não ser reconhecido, você pode não ser reconhecido aqui na terra, mas você já é reconhecido no céu. No céu você tem o reconhecimento de Deus quando você aceita Jesus como seu Salvador. Você pode ser odiado no mundo, mas certamente será amado nos céus. Odiado no mundo, mas amado por Deus. Essa é a verdade de João está falando para os seus contemporâneos. Aí ele coloca no versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aqui João nos mostra a sua escatologia. Está aqui a escatologia joanina. Hoje, agora, nós somos amados de Deus. Somos amados de Deus pelo simples fato de termos reconhecido em Jesus o Messias prometido e ter aceito o sacrifício vicário de Jesus substitutivo no meu lugar. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Quando você se declara, quando você entende isso, você já é amado de Deus. Agora, no futuro, João fala, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, no futuro bem próximo, quando Ele se vier, quando Ele se manifestar, seremos transformados, glorificados. Os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, glorificados, porque assim você vai poder vê-lo como Ele é. Sabe por causa de quê? Eu já falei isso, vou repetir. Ninguém consegue olhar para o sol, no seu fulgor, quando ele está com sua plena luz, ao meio-dia, por exemplo, mais do que alguns segundos. Você não consegue olhar. Como é que você vai olhar para aquele que do sol é o Criador? Só um corpo transformado, glorificado, vai poder ver a ele como ele é. Isso exige santificação. Quando você reconhece essas verdades, quando você reconhece a verdade, naturalmente você começa um processo de santificação prazeroso. A santificação é a separação das coisas do mundo, mas com alegria, com entusiasmo, com prazer, não por temor nem por obrigação. O processo de santificação nasce, brota dentro de você quando você reconhece isso e você automaticamente quer se chegar
mais perto desse Deus, de como ele é santo, você vai se santificando, porque ele é santo. Aí João fala no versículo 3: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Aí você começa a conhecer Jesus, você começa a amar a Jesus, a sua vida começa a mudar para algo bem semelhante a ele, e já começa aqui, agora, e vai ser completada lá no final. E essa mudança não é por obrigação, não é por imposição, mas é por prazer. O prazer de ser cada vez mais parecido com o seu mestre. É isso que está sendo colocado em baila aqui. Todo aquele que tem essa esperança, a esperança de se encontrar com Jesus, começa a buscar agora a sua purificação, a sua santificação, deixando para trás as coisas do velho homem, buscando a nova vida em Cristo, se inteirar do que Cristo quer, servir a Cristo como tem que ser. Aí João escreve no versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão à lei. E no versículo 5, sabeis também que ele se manifestou, ele quem? Jesus se manifestou para quê? Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto por nossos pecados. Isso não nos dá o direito de continuar pecando. Não nos dá o direito de continuar como vivíamos antes de conhecê-lo. É natural que haja uma transformação. É natural que a conversão surja efeito nas nossas vidas. E quando você entende que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo e você se aproxima dele, então, automaticamente, tem que entender que ele tirou o pecado do mundo e vai tirar da sua vida. Aí João fala no versículo 6: todo aquele que permanece nele, ou seja, permanece em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Aqui está a afirmação de João. Se você conhece Jesus, automaticamente sua vida vai ser transformada. O pecado vai ficar para trás. Mas se você continua nas práticas antigas, é porque você nem viu nem o conheceu de fato. Olha, o diabo é o pai do pecado. Quem está em Cristo vai para lutar contra o pecado e automaticamente luta contra o diabo. Nós vamos lutar, é uma luta. Estar perto de Cristo e fazer a vontade de Cristo é estar na luz. Fazer a vontade do diabo é estar nas trevas. Então, o cristão agora que conhece Jesus busca para andar na luz, cada vez mais na luz. Versículo 7, João fala: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Por ninguém. O que você precisa saber, você já sabe, está na Bíblia. Não se deixe enganar por ninguém. Ele continua: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quem busca a justiça faz a vontade de Deus. Quem cede ao pecado faz a vontade do diabo. Em outras palavras, é isso aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça, a justiça que Deus cumpriu em Jesus Cristo, fazendo morrer, mas também ressuscitar, para tirar o pecado do mundo, para nos dar a condição de ter uma vida eterna com Ele, para sermos justificados, para no futuro sermos glorificados e estarmos com Ele. Mas quem cede o pecado vive fazendo a vontade do diabo. O pecado não pode ser uma prática contínua na vida do cristão. Pode ser admitido como um acidente. Não era para acontecer, mas aconteceu. Mas o cristão não vive na prática do pecado. E João fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João está falando isso aqui. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, quando você está perto de Cristo, automaticamente você está destruindo as obras que o diabo poderia estar tentando fazer na sua vida. É a prática da justiça, ou a prática do pecado, que diferencia o Filho de Deus. O Filho de Deus cada vez mais busca a justiça, entender a justiça de Deus, o sacrifício vicário de Jesus, valorizar aquela cruz do Calvário, andar de acordo com aquilo que Cristo pediu para que nós andássemos. Esse é o Filho de Deus. O filho do diabo não. Ele não quer saber dessas coisas. Quer saber das benesses da carne, vamos dizer assim. Aí vamos querer no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra que foi plantada. Ora, esse não
pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então o pecado não pode ser um hábito na vida do cristão. Como eu falei, um acidente. Não era para acontecer, mas aconteceu. Mas hábito nunca. O crente que está habituado com o pecado nunca ouviu nem o conheceu. É o que o João está falando. Aí no versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É João que está falando. É nisso que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama, seu irmão. Aqui João está fazendo uma distinção muito séria entre filhos de Deus e filhos do diabo. E às vezes você pode pensar, e muitos podem pensar também, o seguinte: o filho de Deus é aquele que está fora da igreja. É aquele que não tem um nome arrolado num hall de membros de uma igreja qualquer. Esses são os filhos do diabo. E os filhos de Deus são aqueles frequentadores da igreja, aqueles que estão dentro da igreja, e às vezes até que eles estão ensinando na igreja. Esse é um filho de Deus. Cuidado. Mas tome muito cuidado. O próprio João, que escreve essa carta, escreveu no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 44, uma frase de Jesus. É Jesus que vai dizer essa frase aqui. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Quem disse isso foi Jesus. Para quem? Para quem que Jesus diz isso? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Para quem que Jesus disse isso? Para os líderes da igreja. Para os próprios líderes da igreja naquele momento. Eu estou afirmando para líderes, para judeus daquele momento que estavam no templo, que se chamavam defensores da verdade. É para eles que Jesus está se referindo. É a eles que Jesus está chamando de filhos do diabo. Vós sois do diabo. E que o diabo seria o pai deles. Por quê? Porque eles estavam deturpando a vontade de Deus. Eles não estavam deixando o povo ver a verdade de Deus. Eles estavam atrapalhando os planos de Deus. Lembre-se, João está lutando contra líderes religiosos que estavam se levantando na igreja primitiva. Homens que estavam aparecendo com ideias heréticas, com ensinos contrários à vontade de Deus, ensinando coisas que não eram pertinentes ao reino de Deus, tentando tirar a messianidade de Jesus, a humanidade ou a divindade de Jesus. Estavam mexendo no que tem de mais sagrado. Eles estavam fomentando ali. E muitos deveriam estar dando ouvido a eles, porque senão João não teria escrito essa carta. Mas é para eles que está sendo escrito isso aqui. É para eles que foi dito isso. Sois do diabo. Estão atrapalhando. Estão plantando joio onde Jesus plantou a boa semente. Esse é um perigo que nossas igrejas atuais estão sofrendo. Esse ataque satânico continua até hoje. E até hoje homens se levantam com ideias heréticas que trazem para dentro das igrejas. E as pessoas que não conhecem bem a palavra de Deus, não têm conhecimento da palavra de Deus, vão ouvindo esse fast food que é oferecido, vão aceitando isso sem pesquisar, sem estudar. E vão se enredando e cada vez mais se distanciando da vontade de Deus, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Lembre, a esses homens que Jesus chama de diabo, eles estavam querendo matar Jesus porque eles achavam que matando Jesus estariam fazendo a vontade de Deus. Porque na cabeça deles não era possível que um homem, um galileu, um nazareno, o filho de José e Maria, seria o filho de Deus. Então eles estavam querendo matar Jesus, achando que estaria fazendo um favor enorme para Deus. E muitos hoje também, sem conhecimento, estão deturpando a vontade de Deus na mesma medida. Na mesma medida. Vós sois do diabo. Essa é a palavra de Jesus. Quando vocês detorcem a minha palavra e fazem da minha palavra o que vocês acham melhor para satisfazer seus próprios desejos ou os desejos de Satanás. Essa é a verdade que está sendo colocada à luz aqui. Quando você entende a vontade de Deus, quando você entende Jesus Cristo, você busca fazer a vontade de Deus cada vez mais na sua vida. Lembre-se, a vontade de Deus. E você só vai encontrar a vontade de Deus na Bíblia. É na Bíblia que você acha realmente a vontade de Deus. Cuidado com aquilo que você ouve. É mais importante aquilo que você vê. Então, pega a Bíblia, leia a Bíblia com carinho, com vontade, e entenda na Bíblia a vontade de Deus para a sua vida. É na Bíblia que você encontra a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Os filhos de Deus ouvem a voz de Deus através da Bíblia.
entende que o pecado existe e entende o que é o pecado através da Bíblia. E quando você começa a buscar, você encontra a santificação. Cada vez que você vai na palavra do Senhor, que você estuda, que você ora, que você lê, que você mesmo entende, porque é possível qualquer um entender na luz do Espírito Santo, quando você está fazendo isso, você está santificando, você está alcançando a santificação. E as pessoas que buscam a santificação, que estão lutando por santificação, na verdade elas anelam, elas esperam ansiosamente pela volta de Jesus, para poder encontrar Jesus e poder ver Jesus como ele é. Essa é a verdade que João nos deixa nesses poucos versículos que nós lemos hoje. Peço a Deus que nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal e nos conceda mais oportunidades para estudar junto a palavra dele. Fique com Deus.